Meus irmãos, a paz do Senhor, falar um pouco hoje, chegar mais perto aqui, sobre uma personagem da Bíblia que foi o primeiro tipo do anticristo, né? Que a gente estudou na nossa lição hoje. A lição 9 tratou sobre essa personagem e achei por bem dividir com os irmãos quem é esse camarada, quem é essa pessoa, né? Que na verdade o texto nos fala do bisneto de Noé, né? Nirod. Vamos ler o texto. O texto é em Gênesis 10, do 8 ao 12. Diz assim: E Cuxi gerou a Nirod, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso diante da face do Senhor. E este foi um poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nirod, poderoso caçador diante do Senhor. 10. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote e Calá. E Rezém entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Então, esse filho de Cuxi, ele começou a se tornar um grande caçador diante do Senhor. Eu acho que é devido ao fator de antes do dilúvio o homem ser herbívoro, né? Não comer carne. E agora, no capítulo 9, a gente vê que Deus já permite que o homem coma carne por causa das proteínas, porque agora o clima sofreu alteração, né? E tudo isso é para em outra oportunidade a gente pode falar sobre isso. Mas, no entanto, esse homem se destacou porque era caçador, né? Ele era caçador, ele era muito bom na caça e nesse fator ele era muito possivelmente requisitado, né? Então, quando ele diz diante do Senhor, não é simplesmente porque Deus achava maravilhoso o que ele fazia, mas porque é como se ele quisesse ombrear-se com Deus, né? Igualar-se com Deus. Por isso que ele diz que é diante do Senhor. E esse homem, ele povoou toda aquela região ali onde hoje fica o Iraque, fundando cidades, né? E pelo que nós entendemos e pelo que nós lemos na arqueologia, né, dos tempos bíblicos, ele também trabalhava fazendo zigurates, né, que era uma forma de pirâmide, onde no final dessas pirâmides eles construíam templos e escadas, né, em que eles diziam que durante a vinda dos deuses da terra, eles, para visitar o seu povo, eles baixavam no zigurate, né, no templo em cima do zigurate, e desse templo eles desciam as escadas para visitar o povo, né? Era assim que Nirod enganava a população, né? E essa população, ela ia desde Nínive, né, a cidade que a gente conhece, até Babilônia. E a cidade mais importante para ele foi Babilônia, né? E ele, nesse vale de Sinear, que fica entre o Tigre e o Eufrates, ele colocaram no coração aquele povo juntamente com ele de fazer uma torre cujo topo tocasse ao céu. E ele era arrogante, diz o escritor Flávio José, que o objetivo dele era tocar nos céus, e quando chegasse nos céus ele queria ser igual a Deus e matar Deus. Você já imaginou até que ponto a incredulidade do ser humano chega, né? Então, o primeiro projeto de globalismo, o desejo de Deus era que as pessoas povoassem todas as terras, mas agora não, ele disse. Não, Deus pode mandar novamente o dilúvio, né? E Deus já tinha dito que não ia mais destruir a terra com água, né? Então ele disse, Deus pode mandar novamente um dilúvio. Nós estamos nessa torre, ninguém morre afogado, né? E ele diz na sua audácia, no seu ódio contra Deus, que nós se vingaremos de Deus, né? Então, isso é o projeto de globalismo. No capítulo 10 de Gênesis, nós temos a tabela das nações, das 70 nações da terra, né? E Nirod, é bom dizer que significa rebelde, né? O nome que representa aquela pessoa, aquela personalidade tão ruim que foi esse neto de Cã. Este homem é o primeiro anticristo, pois quando diz poderoso caçador diante do Senhor, esse diante é tentando igualar-se ao Senhor, né?
ombrear-se a Deus, né? Então, ele é tido como anticristo porque ele procura se igualar a Deus, ele procura desobedecer francamente a Deus, ele quer, ele testa a paciência de Deus, ele provoca a Deus com sua desobediência. E o pior, ele leva aquelas pessoas também à desobediência a Deus, né? Que a ordem qual era? Se espalhar e povoar toda a terra. Ele não, quer ficar ali em volta daquela torre, né? Até o final, né? Na verdade, ele queria ser adorado como um Deus. Ele era o Deus da sua época, né? E nós devemos saber que Deus, ele não aceita, né? Nosso Deus, ele não aceita uma imitação barata tomando o seu lugar. E o Nimrod era uma imitação barata, era um homem arrogante, era um homem mau que queria, né, tomar o lugar de Deus. Por quê? Porque talvez era um caçador e com a arma na mão ele impõe a sua vontade contra as pessoas, né? Antes do dilúvio, é interessante dizer que havia uma única língua. E mesmo havendo uma civilização de cidade, com a cidade, não havia o governo humano, né? Antes do dilúvio, o que havia era a consciência do homem, né? Tanto é que aquele cara mata um lá, o Lameque, ainda faz um poema, ainda fica zombando e ameaçando as pessoas por perto, né? Que ele diz assim, se Caim, quem matar Caim vai ser julgado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Por quê? Porque ele foi o primeiro bígamo, ele tomou para si 2 mulheres e ele matou 2 pessoas. Então, ele cometeu 2 homicídios banal, né? 2 homicídios banais mesmo, crime banal. Um foi porque um homem pisou no pé dele e outro homem foi porque feriu ele. Então, crimes banais, né? E ali não tinha governo para punir. Não tinha governo, então ele se achava no direito de ele mesmo impor a condenação dele, né? Quem tocar em Lameque 70 vezes 7 será julgado, né? Então ele zomba, né? Ele zomba da autoridade, ele se acha no direito ainda de, além de matar, ameaçar as pessoas. Mas agora não, agora temos um governo humano. E Paulo fala que o governo humano é para glorificar a Deus. O governo humano não é para fazer a sua vontade, é para fazer a vontade de Deus. O governo humano para que é? É para punir quem está errado, é para punir quem está em falta diante da lei, né? Então, por isso que existe o governo humano, né? O governo humano é para punir, é para fazer cumprir as leis, para que as pessoas não se achem no direito de matar, de roubar e não acontecer nada com elas, né? É para punição mesmo, é para glorificar o nome de Deus, é para colocar ordem na casa. Mas só que Nimrod não. Nimrod, ele pegou esse governo humano como se fosse ele mesmo o Todo-Poderoso, ele mesmo fosse o poderoso, ele não devia mais obediência a ninguém. Daí surgiu o projeto de globalismo, ou o primeiro projeto de globalismo, né? Por que globalismo? Porque no globalismo se tenta impor um só pensamento e um só modo de viver para todas as pessoas, né? O governo passa a ser uma divindade onde dita o que bem quer. No globalismo é isso. O globalismo é uma forma de governo em que eles ditam o que eles querem. Eles são a divindade. É o politeísmo. Eles ditam o que eles querem e eles fazem, e você, a pessoa, só pode obedecer, né? Então, o objetivo do globalismo qual é? O objetivo do globalismo é fazer com que as pessoas percam a sua identidade própria, né? Tenha só um pensamento, né? Pense só de um jeito, tenha só uma cultura, né? O errado para eles tem que ser o certo, né? Quem vai dizer o que é certo e o que é errado não é a palavra de Deus. No globalismo, quem diz o que é certo e o que é o errado é o governo, né? É o governo.
Agora, a gente não pode confundir globalismo com globalização, né? Porque a globalização é uma coisa boa, né? A globalização é quando o mundo se torna uma aldeia, né? Pessoas se comunicam, trocam informações, se socializam, mas mantém cada uma sua cultura, costumes e línguas, né? Então, as pessoas na globalização, a globalização que eu estou falando é referente a você estar aqui e as pessoas lá do Japão ouvirem, né? É você ter a facilidade da informação, a facilidade de viajar, a facilidade de caminhar. Isso é globalização, né? Você falar e alguém que está lá em São Paulo está ouvindo, alguém que está lá na Moçambique está ouvindo. Por quê? Por causa da informação. A informação corre rápido. Isso é globalização, né? É bom para o evangelho e para as pessoas se comunicarem, para as pessoas visitarem umas às outras, para as pessoas se confraternizarem. Mas o globalismo não. O globalismo onde só um pensamento, só uma cultura. Quem vai ditar o que é certo e o errado não é a palavra de Deus. Quem vai ditar o que é certo e o errado vai ser o governo. E o governo, nós temos que saber uma coisa, o governo não é Deus, né? O governo é para fazer a vontade de Deus, é para colocar ordem, né? É para colocar ordem, é para impor a vontade de Deus, que é a paz, né, entre as pessoas, não para forçar as pessoas a fazerem uma coisa que desagrada a Deus, né? Como se for implantar uma única religião, implantar um único modo de vida, porque na verdade não agrada a Deus o modo de vida. Deus mandou se espalhar e cada um falar a sua língua, cada um viver dentro dos seus costumes, né? Então isso é o que não agrada a Deus. Hoje, no dia que nós estamos falando, 1º de março de 2020, existem 3 projetos grandes de globalização, né? O primeiro projeto grande de globalização é o russo comunista, né? O russo comunista, que pretende transformar a humanidade toda em comunista. Por quê? Porque o comunismo não morreu. O comunismo está adormecido. Ele não tem mais aquela força que ele tinha antes de impor a vontade dele nos outros países, invadindo, ganhando, mas através de informação, através de destruir a cultura dos outros, através da subversão de países, ele sobrevive ainda. Esse é um projeto, né? Esse tipo de globalismo é um projeto em que os russos chineses têm para impor ao mundo o comunismo. Mas existe um segundo projeto também que é ambicioso, que é o projeto do islamismo. Qual é o projeto do islamismo? Entrar no teu país através da força ou então através de casamentos, e depois que eles se tornam, enquanto eles forem pequenos, um pequeno grupo, eles vão obedecer às leis da cidade, do país, não vão dizer nada. Mas no próprio instante que eles crescerem, que eles conseguirem se multiplicarem, aí o que vai acontecer? Eles vão impor a Sharia, vão querer que o governo impor a Sharia, que é a lei islâmica, para todo o resto do país. Isso é o projeto do islamismo, o globalismo islâmico, né? Impor o Islã como religião oficial e punir todos aqueles que não forem islâmicos, né? Isso é globalismo. Mas existe também o terceiro projeto, que é o projeto de globalização ocidental apoiado pela ONU, né? Que é esse que nós vemos no nosso país, né? Em que as pessoas não podem, o Estado é que manda nas pessoas, o Estado é que diz o que é certo e o que é errado, interfere na opinião do cidadão, né? Eles podem fazer, o Estado pode fazer o que bem entender, porque é como se fosse um Deus. No globalismo é isso, o Estado é o Deus. E nesses 3 modos de globalismo a gente entende uma coisa, que tanto a ONU como o Islã, como os comunistas, eles querem banir Deus da vida do ser humano, né? Eles querem tirar Deus de dentro do homem. Eles querem colocar Deus fora da sociedade, né? E eles tentam fazer isso, né? Eles tentam fazer isso através
da contra-informação, através dos fake news, eles mesmos espalham e depois dizem que é os outros, né? Mas, no entanto, irmãos, Deus, ele não está morto, como diz o filme, né? Deus está mais vivo, Deus está vivo, está atento a olhar todas as coisas, né? Você pode ver que quando Nirod pensou que a humanidade toda, né, estava ali em torno dele, em torno da adoração a ele, aí Deus, a gente vê uma ironia quando Deus fala no capítulo 11, né? Capítulo 11 de Gênesis. Deus fala no capítulo 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Quando ele pensava que estava tudo perdido, que ele tinha ganhado, que Deus não podia mais mudar aquela situação, Deus, ele muda uma parte muito insensível, né? Que ele pensou que nunca Deus ia fazer, mudar na língua, né? Mudar a língua das pessoas. Ali começou cada um a falar uma língua diferente daquele que estava ouvindo. E dali foi quando abandonaram aquele projeto maligno de viver independente de Deus, né? E é interessante dizer que os governantes, a partir dali, foi que passaram a querer ser Deus ou semelhante a Deus. Você pode ver que Nirod, ele passa a ser adorado na Babilônia como Marduk, e o templo dele lá era tão alto quanto a igreja de St. James em Nova York, com 50 metros de altura, segundo os melhores teólogos, né? Segundo os livros de teologia, e também passou a disseminar isso em outros reinos, como no Egito, né? No Egito, o faraó se achava que era filho de Ra, né? Um deus do sol lá. Então, na Grécia, o Alexandre pensava que era filho de Zeus, né? E assim por diante. Quer dizer, o globalismo acabou ali porque não conseguiu unir todas as religiões em uma só. Aquele globalismo de Nirod que eu estou falando. Mas, no entanto, eles levaram aquele pecado deles para suas nações, né? E dali foi quando nós vemos várias pessoas adorando ao Estado, né? Adorando as figuras do Estado, abandonaram a Deus, né? Então, devemos ter cuidado com o globalismo moderno, né? Deus abençoe vocês todos, né?